Vamos lá, tem uma outra perguntinha aqui do YouTube também. Bom dia, doutor Marcelo. Eu tenho alergia ao medicamento Novalgina e Melhoral na época, mas não foi por teste que eu fiquei sabendo. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu era criança. Hoje eu tenho 23 anos e o doutor me atendeu na época, disse que minha alergia poderia sumir ou piorar. Hoje existe algum teste em que eu possa fazer para ver se eu ainda tenho alergia a esses medicamentos? Olha, é Fantasma seu nome? Ó, que nome preocupante isso aí, hein? O Fantasma está me perguntando. Tudo bom, muito obrigado aí pela sua pergunta, excelente, pelo seu comentário, muito bom. Então, vamos lá. Não tem teste para dipirona, não tem teste para... Qual outro que você falou? Para Melhoral, né? Fiquei sabendo... Novalgina e Melhoral. Não tem teste para Melhoral. Melhoral é o AAS, né? Ácido acetil salicílico, se não me engano. Porque eu pouco passo esses remédios OTC, que são remédios de balcão. A gente não prescreve esse tipo de medicamento. A gente prescreve a linha ética, né? Mas a Novalgina a gente acaba prescrevendo também, porque acaba sendo uma linha ética também. Mas são remédios bons, remédios que são produzidos por indústrias farmacêuticas excelentes. Mas o que acontece? A Novalgina e o Melhoral são medicamentos e a reação que eles causam, muitas das vezes, não envolve imunologia, não envolve anticorpo, não envolve célula imunológica, não envolve uma reação clássica alérgica, né? Porque as reações alérgicas, elas são divididas em 4 tipos. Tipo 1, que é IgE mediada, tipo 2, que é IgG mediada, tipo 3, que é mediada por imunocomplexos, tipo 4, que é mediada por célula, e tipo 4 você tem mais outros 4 subtipos, que é tipo 4A, B, C e D, tá? Mas aí eu vou ficar falando muito isso aí, o vídeo vai ficar chato. E a gente um dia vai falar só sobre isso, sobre essas reações imunológicas imediatas. Eu acho que até já falei sobre isso. Depois é só buscar aqui no YouTube. Mas em relação ao Melhoral, então ele não envolve a relação de anticorpos, de imunidade. Então, não envolvendo esse tipo de relação imunitária, a gente não consegue quantificar imunologicamente, através de exames laboratoriais, se você tem um anticorpo contra o Melhoral, por exemplo, um anticorpo contra a Novalgina. Isso não é possível, entendeu? Ao mesmo tempo, não se sabe muito bem ainda como os medicamentos eles atuam no organismo, né? Cada organismo parece que responde de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Uns medicamentos se intoxicam, outros medicamentos agem diretamente na membrana celular da célula, que causa o processo inflamatório e rompe essa célula. Outros medicamentos têm uma ação direta na medula óssea, causando modificações na medula óssea, né? Ou seja, a interação medicamentosa, ela é uma coisa ainda que está sendo muito estudada e está tentando se encontrar uma padronização, seja ela genética, imunológica, seja ela bioquímica, seja o que for, para você ter essa padronização e a partir do momento que você tiver essa padronização, você conseguir quantificar e qualificar esse tipo de reação. Entendeu? Então, não tem exame nenhum, seja de pele, seja de sangue, nada que venha a fazer um diagnóstico de alergia a essas substâncias, a não ser um único exame, que é o teste de provocação. Porque o teste de provocação é o seguinte: é você dar a substância e ver se ela vai reagir de alguma forma, né? O teste de provocação, você usa esse teste em diluições, ou seja, você pega, suponha, vou dar um exemplo, você não vá fazer isso em casa. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. O teste de provocação, ele tem que ser feito em unidade hospitalar, em clínica de alta complexidade. Nem as nossas clínicas fazem teste de provocação, para vocês terem uma ideia. Tá? Nós não temos autorização e nem queremos também ter essa autorização, porque a gente encaminha para centros de referência. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, as clínicas Brasil Sem Alergia não fazem esse teste de provocação, porque é um teste de alta complexidade, é um teste realmente que pode dar uma reação colateral importante no paciente, e o paciente tem que estar praticamente no ambiente hospitalar, entendeu? Onde tem toda uma estrutura hospitalar, com CTI, com médico intensivista, com estrutura de cardioversão, ou seja, uma estrutura que venha a causar, a manejar o paciente caso ele entre numa anafilaxia grave e você tenha como intubar aquele paciente, injetar fluidos, injetar medicamentos, fazer adrenalina. Adrenalina todas as clínicas de alergia tem que ter, mas eu estou só falando em relação à adrenalina também. E tem a unidade de CTI, se por acaso o paciente precisar de um CTI, um acompanhamento de unidade fechada, essas coisas. Então, assim,
Não faça isso em casa, mas o teste de provocação é você pegar uma substância, diluir ela no copo com água, entendeu? E tomando aos poucos para ver se você vai desenvolver reação, tá? Agora, essa diluição é muito diluído, que você não vai conseguir saber fazer isso, entendeu? Então não devo fazer esse teste de provocação em casa. Mais uma vez, em alto bom tom, não faça em casa, tá? Isso tem que ser feito em uma unidade de altíssima complexidade, tá? Para que, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, e você ir fazendo devagarzinho, e o colega, o médico, ir acompanhando, ou seja, dá uma medicação muito diluída, depois dá um pouquinho menos diluída, um pouquinho menos diluída, vai dando, até encontrar a concentração total do medicamento e dizer, você não tem a reação, ou até encontrar uma determinada fase da diluição e dizer, você tem reação, entendeu? Tá? Então, assim, é a única coisa que a gente pode fazer em relação a alguns medicamentos. Agora, existem alguns tipos de remédio, como derivados da penicilina, cefalosporinas, que você consegue medir anticorpos contra esses medicamentos. Mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, a penicilina, ela desenvolve vários tipos de reações colaterais. Uma delas é com anticorpo, e você consegue medir somente uma delas, que é essa com anticorpo. Entendeu? Então, às vezes, você pode ter uma reação colateral à penicilina não dependente de anticorpo, que não depende de anticorpo, que você não consegue fazer o diagnóstico, você pede o exame, vem um anticorpo negativo para a penicilina e você tem reação tomando penicilina, entendeu? Você vê como é que é difícil a questão de alergia a medicamentos, né? A hipersensibilidade a medicamentos, tá bom? É algo complexo, difícil, tá bom? Mas é muito boa a sua pergunta, agradeço muito você ter comentado e conte conosco, tá bom? Se por acaso permaneceram, mande uma nova mensagem que vai ser um prazer respondê-las. Um abração para você. Obrigado, hein?